Bem-vindo, meus brilhantes e minhas brilhantes do meu coração. Vamos continuar o nosso estudo. Vou ficar mais para cá para poder fazer a capa do vídeo. Pera aí. Meus amores, vamos lá. Veja, a gente vai continuar a nossa leitura. Se você está chegando por aqui agora, lembre de olhar os outros vídeos, porque esse é um material de continuidade. Então não adianta você só vir aqui. Precisa ver o vídeo, a sequência, porque é uma leitura de livro, tá bom? Beijo, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse canal com mais pessoas. E bora lá, querida! Que o tempo urge e a Sapucaí é grande. Vamos lá. Nós vamos começar o capítulo 4, não é mesmo? Abracadabra. Bom, meus amores, vamos lá. O capítulo 4, ele vem falando para nós sobre o seguinte: a evolução da consciência abortada e a criação da rede crística. Vamos entender o que é isso? Como os lemurianos desenvolveram a consciência humana. Os seres imortais da Lemúria voaram da sua terra natal para uma pequena ilha ao norte do recém-surgido continente da Atlântida. Deixa eu me centrar, peraí. Que eu quero entender bem. Ai, Theo, desculpa. O que foi? Acho que eu arrastei a rodinha em cima dele, gente. Tadinho. Deita aqui, vem, meu amor. Pode vir. Ai, esse papai. Os seres imortais da Lemúria voaram da sua terra natal para uma pequena ilha ao norte do recém-surgido continente de Atlântida. Esperaram por muito tempo na ilha a que chamam de Udal. Então começaram a recriar a sua ciência espiritual. Se pudessem observá-los, vocês não saberiam o que é que eles estavam fazendo. Pensariam que estavam malucos. Para descrever o que estavam fazendo, em primeiro lugar, preciso explicar mais uma coisa. Vamos entender o que os lemurianos fizeram. Os dois hemisférios do cérebro lemuriano, esquerdo e direito. Esquerdo, amor, direito, Roma. A dinâmica dos dois hemisférios refletindo-se lado a lado. Tá, aqui é um espelhamento. Tá merecendo um zoom, né? Tá merecendo um zoom, eu sei. Esse círculo, ilustração, apresenta uma cabeça humana vista de cima. Nela, vê-se o nariz, N. O cérebro humano é dividido em dois componentes, o lado esquerdo e o lado direito. Na ilustração 4.2, o lado esquerdo é o masculino. O lado esquerdo é masculino e o lado direito é feminino. E eles estão ligados pelo corpo caloso. Lado esquerdo, masculino, lado direito, feminino. Não sei, eu achava que era o contrário. De acordo com Toth, essa é a natureza desses dois hemisférios. O esquerdo, componente masculino, vê tudo de maneira absolutamente lógica, tal como é, poderão dizer. O direito, componente feminino, está muito mais preocupado em sentir do que entender. Então nós temos um lado do cérebro que vê como é, lógica, e um lado do cérebro que sente. O masculino, lógica, feminino, sentimento. Existem muitos debates sobre isso, sabe, brilhantes? Porque eu estava vendo umas pesquisas, até se você achar um link dessa pesquisa que eu estou falando, porque existem pesquisas que estão querendo quebrar um pouco esse entendimento do cérebro dual. Eu não tenho informações para garantir para vocês sobre dados, enfim, tá? Mas eu estava ouvindo falar, eu li esses dias, em algum lugar, sobre essa dualidade cerebral que estava sendo revista pelos neurocientistas. Então é uma coisa que... Esse livro é bem antigo, né? 90, sei lá quando foi a primeira edição, já até perdi aqui na data. É um livro antigo, então a gente tem que acompanhar o que a ciência está trazendo de informações, né? De novas considerações. Esse livro é de... Primeira edição dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira edição... 90. Primeiro volume, primeira edição, 90, gente. Então, né? Eu tinha 1 aninho de idade.
Então a gente precisa, de fato, dar uma observada nesses estudos, tá? Mas vamos considerar o que ele traz aqui. Se tiver alguma coisa que você ache na internet, de artigo científico, alguma matéria importante, compartilha com a gente para a gente entender sobre essa dinâmica da divisão dos hemisférios cerebrais, tá? Que colocam o lado racional do lado direito, o racional e lógico do lado esquerdo, masculino, e o sentimental e intuitivo do lado direito, feminino, tá? Esse é um canal, ele serve para isso também. Eu falei para vocês que eu não trago verdades absolutas, a gente tem que sempre pesquisar, se aprofundar e discutir, tá bom? Abracadabra. Cadê aqui? As percepções feminina e masculina são imagens espelhadas uma da outra. Como se houvesse um espelho entre elas. Se considerássemos a palavra amor escrita no componente masculino, ele haveria conforme é mostrado. Mas o feminino vê a sua imagem espelhada, também conforme é mostrado. Roma. Quando o homem observa a maneira de perceber da mulher, comenta: isso não tem lógica. Ela olha para ele e diz: onde está o sentimento? O cérebro é dividido ainda em 4 lobos, por outra divisão sutil. O lado masculino do cérebro tem um componente atrás de si que reflete ou espelha o da frente, como mostrado na figura 4.3. Então nós temos uma divisão em 4 dos lóbulos cerebrais, tá? Que espelha e reflete o da frente. Vamos com calma, gente, porque o Jeanzito nas questões matemáticas, isso aqui é matemática, tá? Vamos lá. Esquerdo, masculino, né? Temos aqui experiência masculina, lógica geométrica. Experiência feminina, lógica geométrica. Então nós temos aqui. Também espelha na diagonal, né? Espelha daqui para cá, espelha daqui para cá, espelha daqui para cá, espelha daqui para cá. Era esse entendimento que eu estava querendo fazer dos espelhamentos. Então vamos lá. O cérebro é dividido ainda em 4 lobos por uma divisão sutil. O lado masculino do cérebro tem um componente atrás de si que reflete o espelho da frente, como mostrado na figura. Existe outra imagem espelhada atrás do lado feminino que reflete o que está na frente dele. O componente lógico masculino tem um componente totalmente experiencial atrás de si. E o componente experiencial feminino tem um componente totalmente lógico atrás de si. É como se houvesse 4 espelhos se refletindo, dessas 4 maneiras possíveis. Quando observamos as geometrias posteriormente, vocês verão que a parte dianteira do cérebro masculino, dianteira é da frente. O componente lógico baseia-se nos triângulos e nos quadrados, em 2 dimensões. Ou no tetraedro e no cubo, em 3 dimensões. A parte do cérebro feminino, o componente experiencial, baseia-se no triângulo ou no pentágono, em 2 dimensões, ou no tetraedro, no icosaedro e dodecaedro, nas 3 dimensões. Existem também caminhos diagonais ligando a parte lógica dianteira, esquerda, à parte lógica traseira, direita, e a parte experiencial dianteira, direita, à parte experiencial traseira, esquerda, que é aquilo que eu mostrei para vocês naquela divisão em X, tá? Assim, a característica refletora manifesta-se lado a lado, da frente para trás e diagonal para diagonal. É assim que somos feitos de acordo com Toth. A tentativa de gerar uma nova consciência na Atlântida. Quando chegou o momento certo, os Naakaus da Lemúria criaram uma representação espiritual do cérebro humano sobre a superfície da sua ilha de Atlântida. O seu propósito era gerar uma nova consciência baseada no que tinham aprendido durante a fase da Lemúria. Acreditavam que o cérebro precisava vir primeiro, antes do surgimento do corpo, da nova consciência da Atlântida. Com a imagem de Toth do cérebro humano em mente, vocês podem começar a entender o sentido das ações deles. Primeiro, eles construíram um muro no meio da ilha com cerca de 12 metros de altura por 6 metros de largura, isolando um lado da ilha do outro lado. Literalmente, era preciso ir pela água para chegar do outro lado. Depois, eles posicionaram um muro menor, a 90 graus do primeiro muro.
dividindo a ilha em 4 partes. A cidade Atlântides de Poseidon. Então, metade daquelas 1.000 pessoas que eram da Escola de Mistérios de Nacau passou para um lado e metade permaneceu no outro, dependendo da sua natureza. Isso poderia significar que todas as mulheres permaneceram de um lado e todos os homens foram para o outro lado. Mas conforme eu entendo, o lado para onde a pessoa ia não dependia do corpo físico, mas da sua dependência de um lado do cérebro ou do outro. Olha que interessante. Dividiram as pessoas pela questão do que estava mais forte nelas, né? Qual era mais predominante? Se era o cérebro do lado esquerdo ou do lado direito. 3 pessoas foram escolhidas para representar o corpo caloso, a parte do cérebro que faz a ligação entre os hemisférios esquerdo e direito. O pai de Tot, Tommy, foi uma dessas pessoas. Ele e 2 outras pessoas eram as únicas que tinham permissão de ir a qualquer lugar da ilha. Sob outros aspectos, os 2 lados precisam permanecer completamente separados um do outro. Então, os 3 começaram a alinhar suas energias, pensamentos e sentimentos e todos os aspectos humanos em um cérebro humano integrado, não com as células humanas, mas com os corpos humanos. O passo seguinte foi projetar sobre a superfície da Atlântida a forma da árvore da vida. Eles usavam essa forma aqui, ilustração 4.4, com 12 círculos em vez de 10, mas o 11º e o 12º ficavam fora da ilha principal. Vou mostrar para vocês. Árvore da vida, né? Qual que ficava fora? Vamos ver. Com 12 círculos ao invés de 10, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Mas o 11º e o 12º ficavam fora da ilha principal. Esse e esse. Ok, tudo bem. Tudo bem até aqui, gente? Vamos com calma, se quiser, pausa o vídeo, retoma, tá? Esse é um estudo que não dá para ver acelerado. Assim, havia 10 componentes na ilha principal, que é a configuração sobre a água ao sul. Assim, havia 10 componentes na ilha principal, que é a configuração com que estamos familiarizados. Embora ela se estendesse por centenas de quilômetros sobre a superfície dessa ilha, eles a projetaram com a precisão ao nível do próprio átomo, de acordo com Tot. Há uma indicação de que até mesmo as esferas da árvore da vida foram usadas para designar o tamanho e a forma das cidades de Atlântida. Platão diz no seu livro Critias, que a cidade principal da Atlântida era feita de 3 anéis de terra separados por água, conforme é mostrado no desenho 4.5. Ele também diz que a cidade era construída em pedras vermelhas, pretas e brancas. A última afirmação fará sentido quando falarmos sobre a Grande Pirâmide. Os filhos de Lemúria são convocados. De repente, em um único dia, o cérebro da Atlântida, Escola de Mistérios de Nacau, ganhou vida dentro da Árvore da Vida, sobre a superfície de Atlântida. Isso criou vórtices de energia girando em cada um dos círculos sobre a Árvore da Vida. Depois que os vórtices foram estabelecidos, então, o cérebro da Atlântida convocou psiquicamente os filhos de Lemúria. Milhões e milhões de lemurianos que na época tinham se estabelecido ao longo da costa ocidental da América do Norte e da América do Sul, em outros lugares, começaram a ser atraídos para a Atlântida. Teve início uma grande migração, e as pessoas comuns da Lemúria, afundada, começaram a dirigir-se para a Atlântida. Lembrem-se, esses seres com predominância do hemisfério cerebral direito feminino, e a comunicação espiritual era fácil. O corpo de consciência lemuriano chegara apenas à idade de 12 anos como consciência planetária. Era ainda uma criança, e alguns dos seus centros ainda não estavam funcionando. Eles tinham trabalhado com aquelas energias e dominavam apenas 8 das 10. Assim, cada migrante lemuriano foi atraído para um desses 8 centros de Atlântida, dependendo da natureza da pessoa. Ali, eles se instalaram e começaram a construir cidades. Aquilo deixou vórtices sem ninguém.
nenhuma única pessoa para usá-los. Esses dois vórtices atraíram a vida para si. E na vida não se pode simplesmente ter um espaço vazio. A vida encontra um meio de preenchê-lo. Por exemplo, se estivessem dirigindo por uma estrada atrás de um outro carro e ficarem longe demais dele, alguém vai entrar nesse espaço, certo? Se deixarem o espaço vazio, a vida entra nele e o preenche. Isso foi exatamente o que aconteceu em Atlântida. Embora os lemurianos tenham se estabelecido em apenas 8 das áreas de vórtices, os registros maias afirmam claramente que havia 10 cidades na Atlântida quando ela fundou. Na verdade, pode ser que esses registros no documento troano, que atualmente se encontra no Museu Britânico. Estima-se que esse documento exista há pelo menos 3,5 mil anos, e ele explica em detalhes o afundamento da Atlântida. É maia e contém um relato autêntico do cataclismo, de acordo com Le Plongeon, historiador francês que o traduziu. Eis o que ele diz. No 11º Muluk do mês Zak do ano 6, Can, ocorreram terríveis terremotos, que continuaram sem interrupção até o 13º Shin. O país das colinas de Mud, a terra de Mu, foi sacrificado, sendo sublevado 2 vezes. Ele desapareceu subitamente durante uma noite, a enseada continuamente sacudida por forças vulcânicas. Por serem confinadas, essas forças fizeram com que a terra afundasse e emergisse diversas vezes em vários lugares. Por fim, a superfície desapareceu e 10 países foram feitos em pedaços e estraçalhados, incapazes de resistir às forças das convulsões. Elas afundaram com seus 64 milhões de habitantes. Os 10 países mencionados referem-se aos 10 pontos da árvore da vida. Se virem esse documento, ele mostra uma cidade extremamente sofisticada, com vulcões em erupção dentro dela, e em toda a sua volta, pirâmides e tudo que é mais sendo destruído, e as pessoas entrando em barcos e tentando escapar. Ele descreve o incidente na linguagem maia, que usa imagens. A evolução abortada. 2 vórtices vazios atraíram raças extraterrestres. Para preencher aqueles 2 vórtices vazios, de acordo com Tots, 2 raças extraterrestres se apresentaram. Não uma, mas 2 raças completamente diferentes. A primeira raça era dos hebreus, que veio do nosso futuro. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Tot diz que eles vieram de fora do planeta, mas não sei especificamente de onde. Os hebreus eram uma espécie de tipo de uma criança que passou para o 5º grau e ainda não conseguiu passar de ano e precisava cursá-lo de novo. Eles não passaram para o nível seguinte da evolução, então precisavam repetir de ano. Em outras palavras, eles eram como uma criança que ainda não tivesse aprendido matemática. Eles sabiam uma porção de coisas que não conhecíamos ainda. Receberam a permissão legal do Comando Galáctico para ingressar no nosso caminho evolutivo naquela época. Eles trouxeram consigo, ainda, porque não tínhamos calma, eles trouxeram consigo, de acordo com Tot, muitos conceitos e ideias de que não tínhamos a menor noção ainda, porque não tínhamos entrado naqueles níveis de consciência. Essa interação realmente beneficiou a nossa evolução, creio eu. Não houve nenhum problema com a vinda e estabelecimento deles na Terra. Provavelmente não haveria nenhum problema se apenas essa raça tivesse vindo parar aqui. A outra raça... Opa, já não está aparecendo, desculpa. Que eu fico lendo e eu me perco nas imagens aqui. A outra raça que se apresentou na ocasião causou grandes problemas. Esses vieram de Marte, nosso vizinho. Sei que isso pode parecer estranho, mas pareceu ainda mais estranho quando comentei a respeito disso em 85, antes que pessoas como Richard Hoagland começassem a falar. Tornou-se evidente, por causa da situação que se desenvolveu no mundo, que essa mesma raça, ainda que cause problemas de grandes, que essa mesma raça ainda cause problemas de grandes proporções. O governo secreto e os trilionários do mundo são de origem marciana e têm a maioria dos genes marcianos, e pouco ou nenhum corpo emocional sensível. Explica muita coisa, não? Marte depois da rebelião de Lúcifer.
Gente, será que a gente continua? Eu acho que nós vamos pausar esse vídeo aqui. Já foi muita coisa. Brilhantes, assista de novo, tá? Eu mesmo vou ler de novo, porque são muitas informações, então vá com calma, tá bom? Um beijo, um cheiro, nos vemos no próximo vídeo. Comenta o que você tá achando, né? Se tá gostando, se tá fazendo sentido pra você, tá bom? Beijão, brilha.